Olá, queridos alunos, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Turma do Carioca 2 da Escola Roma, estou morrendo de saudades. Espero que vocês estejam todos bem, se cuidando. Em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Hoje nós faremos a correção do material de 4 de maio a 8 de maio. A primeira questão é sobre fração geratriz. Fração geratriz é aquela que, quando dividimos o numerador pelo denominador, o resultado é uma dízima periódica. Baseado nisso, 4/9 é a fração geratriz de qual dízima? Bom, na aula passada eu falei sobre isso, né? E eu vou retornar lá, então, na página que eu trabalhei com vocês para a gente fazer uma revisãozinha. Bom, aqui está a página que nós trabalhamos, né? Então, olha só. A parte que se repete está associada à quantidade de nomes. Se você reparar lá, nós temos, então, aqui na nossa resposta, nós temos 0,999, 0,666, 0,444, 0,333. Sempre que a parte inteira for zero, na dízima periódica simples, já se acha direto a fração. Então, aqui eu mostrei para vocês, por exemplo, quando eu tenho 0,222, o numerador vai ser o número que está se repetindo e o denominador é o número de algarismo que se repete. Aqui não tem só o 2 se repetindo, por isso eu coloquei só um 9. Nesse caso aqui nosso, de 4/9, o 4/9, então eu posso entender que o 4 é um número que se repete e o 9 é que somente o 4 se repete. Nesse caso, seria a letra C, porque somente aqui, ó, o 4 está se repetindo, então o 4 é um numerador. Dessa forma, 4/9 seria a mesma coisa aqui, 0,444 e assim por diante, tá? Olhando as outras opções, se a gente for olhar, né, a gente tem aqui o 0,999, então o 0,999 seria o 9 no numerador e o 9 no denominador. Se fosse o 0,666, seria o 6 no numerador e o 9 no denominador. E o 0,333 seria o 3 no numerador e um 9 no denominador. Tá bom? Questão número 2. O bondinho de Santa Teresa é o meio de transporte mais antigo da cidade do Rio de Janeiro e liga os bairros de Santa Teresa e Centro. Começou a funcionar em 1º de setembro de 1896 e possui um sistema com extensão de 10,5 quilômetros. A fração decimal referente ao número decimal 10,5 é. Também falei sobre isso na última aula, vamos dar uma olhadinha lá. Bom, para eu transformar, então, um número decimal em fração decimal, eu vou usar o princípio do esquece. Eu esqueço a vírgula. Então, olha só, 30,06. Eu esqueço a vírgula, escrevo o número sem a vírgula e aqui eu coloco um número 1 e mais a quantidade de zeros aqui vai ser a quantidade de casas decimais que eu tenho. Se eu tenho 2 casas decimais, serão 2 zeros. Nesse caso aqui, 125,4. Eu esqueço a vírgula, escrevo o número todo aqui. E aí, quantas casas decimais eu tenho? Não é só uma, então eu vou usar somente um zero. Partindo desse princípio, como é 10,5, como é que eu vou fazer? Princípio do esquece. Esqueço a vírgula. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Não é só uma? Então, eu coloco 1 e um zero só. Essa aqui é a minha resposta, que está na letra... Vamos ver aqui. Está na letra B de bola, não é isso? B de bola. Muito bem, vamos ler a terceira. Ao dividirmos o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, encontramos o número π, que é um número... Nós também falamos sobre isso, mas vamos dar uma revisada.
Bom, olha só. Então, o comprimento da circunferência, como é que eu calculo, né? Eu uso essa fórmula, lembra? O comprimento é igual a 2πr, 2 vezes π vezes r. O π é esse número aqui todo, que ele é infinito. Ele é um número irracional. Por quê? Porque não, essa parte decimal dele aqui não se repete, não é uma dízima periódica. Se fosse uma dízima, seria um número racional. Mas como ele não se repete, ele é um número irracional. Isso aqui é infinito, esse número. Para fins de cálculo, a gente usa somente o 3,14. Certo? Na nossa questão, ele diz assim, ó, ao dividirmos o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, encontramos o número π, que é um número, vamos lá, ele é racional? Não. Ele é inteiro? Não. É natural? Não. Ele é o quê? Irracional. Número 4. Pedro estava resolvendo uma questão de potenciação e encontrou o resultado 1/3. A questão que Pedro resolvia era qual? Bom, o resultado era de 1/3, né? E aí a gente vai vendo um a um aqui. Então, na letra A aparece para mim assim, ó, letra A. 3 elevado a 1. Vamos lá, gente. 3 elevado a 1 dá quanto? Dá 3. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Letra B. 3 elevado a menos 1. Quando eu tenho expoente negativo, o que eu faço? Eu coloco aqui, então, escrevo em forma de fração. Quem está embaixo vai para cima. Quem está em cima vai para baixo. Então, 3 vai vir aqui para baixo. Tudo isso eu vou elevar a um número mais positivo. 1 elevado a 1 é 1. 3 elevado a 1 é 3. Vê se deu o mesmo resultado. Deu o mesmo resultado. Então, a conta, né? A questão que ele estava fazendo de potenciação, então é a que está na letra B de bola. 3 elevado a menos 1. Certo? Vamos lá. Número 5. Sejam as afirmativas abaixo. Então, eu tenho 1, 2 e 3. Ele quer as falsas. Eu vou colocar isso no caderno para a gente resolver uma a uma para ver quais são as falsas. Vamos resolver, então, uma a uma aqui. Vamos ver se essa daqui, então, se é verdadeira ou falsa. Ele diz que menos 2 elevado a menos 1 é igual a menos 1/2. Vamos ver se isso aqui é verdade ou é falso. Ó, vamos resolver aqui. Menos 2 elevado a menos 1. Então, como o expoente é negativo, eu vou escrever aqui em forma de fração. E aí, quem está embaixo vai para cima. Quem está em cima vem para baixo. Continuo, mantenho o sinal negativo elevado a 1 positivo. Ó, mudei daqui de negativo para positivo. Isso aqui tudo elevado a 1 é a mesma coisa que isso aqui mesmo. Então, vê só, esse resultado é o resultado que ele diz que deu. Portanto, essa daqui é verdadeira, a primeira. Ele quer as falsas, então a primeira, número 1, já é verdadeira, já não serve. Bom, vamos ver aqui a 2, desculpa. 2. A 2 ele colocou aqui, 2/3 elevado a menos 1. Então, vamos ver como é que vai ficar. Ele diz que dá menos 2/3, vamos ver? Aqui não preciso colocar a fração, porque já é uma fração. Então, quem está embaixo, ó, vou repetir aqui. Quem está embaixo vai para cima. Quem está em cima vem para baixo. 2. Isso aqui tudo elevado a 1. Então, a resposta seria 3/2. É isso aqui, gente, que tá dando aqui. Ó, ele diz que é menos 2/3. Isso aqui é falso. A primeira falsa, então, minha é a número 2. E a terceira afirmativa dele é essa aqui. Ele diz que 4 elevado a menos 2 é igual a 1/8. Vamos ver se isso é verdade. Olha, 4 elevado a menos 2, vamos ver quanto dá, então. Eu vou colocar aqui o 1 aqui embaixo. Vou lá, vou passar para cá esse aqui. O de cima eu passo para baixo e coloco tudo isso ao
quadrado. Vamos lá. Quanto é 1 ao quadrado? É a mesma coisa que 1 vezes 1, que vai dar 1. Quanto é 4 ao quadrado? 4 vezes 4, 16. Ele diz que é 1/8. Isso é verdade? Não, isso é falso. Então, eu chego à conclusão que a questão 2, a afirmativa 2 e a 3 são o quê? Falsas. Vamos ver aqui qual é qual é a alternativa? É a alternativa A. A 2 e a 3 são falsas. A questão 6 está aqui. Dentre as afirmativas abaixo, a única verdadeira é: todo número inteiro é também natural? Vamos olhar aqui no nosso desenho. Se vocês, lembram da aula que eu dei em sala de aula, eu coloquei um pote pequeno, falei que era do conjunto dos números naturais. Aí coloquei esse pote dentro de outro pote maior, que eu disse que era o número dos inteiros, e coloquei num pote maior ainda, que era dos racionais. Então, ele afirma que todo inteiro é natural. Todo número inteiro também é natural? Esse aqui menos 1 tá aqui dentro do natural? Não. Então, esta daqui é falsa, a primeira. Todo número racional é também inteiro? Vamos ver? Todo racional é inteiro? Olha só, 0,5 é inteiro? Não é. Então, essa daqui também é falsa. Da união dos números racionais com os irracionais, obtemos os reais? Vamos ver? Da união dos racionais, que são todos esses daqui, com os irracionais, eu tenho os números reais? Sim, olha só, se eu juntar esses conjuntos com esse conjunto, eu tenho o conjunto dos números reais. Então, essa daqui é verdadeira. Todo número real é também irracional? Todo número real é irracional? Não. Tem números que são reais, que são esses daqui, que não fazem parte desse conjunto. Essa daqui também é falsa. Então, a única verdadeira é a letra C. Então, aqui a única verdadeira é a letra C. Certo? Aí vem a 7. O número decimal 0,5 só não pode ser representado por. Então, vamos lá. Então, ele quer qual o número decimal que... Desculpa. Qual é a fração que não representa o 0,5? Número decimal 0,5. Como que eu vou resolver isso? Eu vou ter que fazer a divisão do numerador pelo denominador. E aí eu vou ver qual desses aqui o resultado não dá 0,5. Tá bom? Bom, olha só. Vou começar aqui. 5 dividido por 9. 5 dividido por 9 dá 0. Coloco a vírgula e coloco o 0 ali para eu continuar dividindo. Muito bem. 50 dividido para 9 vai dar 50 agora para 9. 5. Por quê? Porque 9 vezes 5, 45. Vou diminuir, vai sobrar 5. Posso continuar a minha divisão, tá? Coloco 0 aqui, 50 para 9 vai dar 5 novamente. E aí vai dar 45, vai sobrar 5. E isso aqui vai ser infinito. Então, é uma dízima periódica. Na letra B, 5 dividido para 10. Muito bem. 5 dividido por 10, 0. Vírgula e acrescento o 0 ali. 50 para 10 vai dar 5. Por quê? Porque 10 vezes 5 é 50. Eu vou diminuir, vai dar 0. Bom, aqui deu 0,5. Tá bom, vamos ver o restante. C, 1 meio. 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 dá 0. Eu boto a vírgula, coloco o 0 aqui. 10 dividido por 2 dá 5. Porque 2 vezes 5 dá 10. Vou diminuir, vai dar 0. Ó, aqui também deu 0,5, hein? Então, vamos ver a última. 25
dividido por 50, ou eu divido assim, ou eu posso simplificar também a fração. Mas eu vou ensinar vocês a dividirem assim. 25 dividido por 50 vai dar 0, e aí eu coloco mais um zero aqui. 250 dividido por 5 dá 5, porque 50 vezes 5 vai dar 250. Eu vou diminuir, vai dar 0. Então, também deu 0,5. Bom, qual é, então, o que ele pede aqui? Qual a fração que não representa o 0,5? No caso, é a letra A. É a primeira aqui, ó, a letra A. Tá bom? A questão 8. Ao resolvermos raiz de 0,25, encontramos o quê? Vamos lá, também trabalhei isso na aula passada. Olha, a raiz de 0,25, como é que eu vou calcular, né? Eu tenho que transformar isso aqui numa fração decimal. Então, eu coloco aqui a raiz, coloco princípio do esquece, coloco 25 em cima, que eu esqueço a vírgula, e coloco quantas casas decimais, não são duas? Então, coloco aqui o 100. E aí eu faço, olha, 25, raiz de 25 quanto é? Se a gente for olhar aqui na nossa tabuada de Pitágoras, a raiz de 25 é 5. Então, 5 sobre raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é o 10, né? Então, a raiz de 100 é 10. E aí, eu vou ou dividir ou simplificar. Como ali a resposta é em forma de fração, eu vou simplificar. 5 eu posso dividir por 1, por 2, por 3. Por 1 posso, mas aí vai continuar sendo a mesma coisa. Por 2 dá? Não. Por 3, por 4, por 5. Por 5 dá. Então, se eu dividir aqui tanto o numerador quanto o denominador por 5, eu vou ter em cima 1, embaixo vou ter 2. Eu vou ter 1 meio. Então, qual é a resposta aí certa? 1 meio está na letra C. C de casa. Vamos lá. Número 9. Nicole e Lilian moram na mesma rua, como mostra a reta numérica abaixo. Podemos dizer que a localização das casas de Nicole e Lilian nessa ordem equivale aos números reais. Então, olha só, vem aproximar aqui. Olha, tem aqui a padaria no menos 3, o mercado no menos 2, a oficina no menos 1. A casa da Nicole está entre o menos 1 e o menos 2. Depois a gente tem prédio comercial, veterinária no 1, igreja no 2, salão de beleza no 3. A casa de Lilian está entre o 2 e o 3, mais próximo do 2. E ele tem aqui as alternativas que eu vou escrever para a gente poder resolver. Bom, repare o seguinte, aqui na casa de Nicole, se a gente for contar, olha só, não sei se vocês conseguem ver direitinho. Aqui nós temos 10 tracinhos, 10 risquinhos. A casa da Nicole está bem aqui no meio. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5. Então, como eu leio daqui para lá, seria menos 1, 2, 3, menos 1,5, que é a casa da Nicole. Então, o meu resultado primeiro tem que ser menos 1,5. Vamos ver se esse menos 3 meios se dá menos 1,5. Então, vamos ver, ó. Como é que eu faço? Eu vou fazer a divisão, tá? 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 vai dar 1. 2 vezes 1, 2. Vou diminuir. 3 menos 2 sobra 1. 1 dividido por 2, eu vou botar a vírgula aqui, vou botar o zero aqui. 10 dividido por 2, 5. Como aqui eu peguei a parte, né, positiva, mas aqui, ó, é negativo. Então, vai ser menos 1,5. Repare, não é o mesmo resultado lá onde está marcado? Então, eu já sei que a casa da Nicole, vou escrever aqui, ó, Nicole é menos 3 sobre 2. Tá bom? Vamos tentar descobrir agora a casa da Lilian. A casa da Lilian, se você olhar aqui bem, também de pertinho, você vai ver que ela é o seguinte, ó.
Aqui eu tenho 2, 2,1, 2,2, mas ele está um pouquinho aqui depois do 2,2. Ele não está em cima do 2,2, tá vendo? Vê se vocês conseguem reparar que ele não está em cima do 2,2. Está um pouquinho pro lado. Bom, então a gente vai ver, tentar descobrir. Então a gente sabe que é próximo de 2,2 alguma coisa, tá? Próximo. Então, vamos ver aqui, olha só. 5, a resposta primeira é o menos 3 sobre 2. É isso mesmo, porque essa daqui é da Nicole. Mas será que 5 sobre 2 dá 2,2 alguma coisa? Vamos ver? Ó, 5 sobre 2, vamos ver quanto vai dar. É só se dividir 5 por 2. 5 dividido por 2 vai dar 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4. Eu vou diminuir e vai sobrar 1. 1 dividido por 2, eu vou botar a vírgula e botar o zero para continuar dividindo. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, não serve essa primeira opção aqui, tá? Porque isso aqui dá 2,5, não serve. Então, eu vou para a segunda. Isso aqui eu testei e não serve. Essa aqui, por que ela não serve? Ó, porque a Nicole, eu já vi que é o menos 3 meios. E aqui tá menos 5 meios. Já sei que não é. Então, ou é a B ou é a D. Vamos ver. Vamos testar a B? Ele diz que o da Lilian é 1 meio. 1 sobre 2. Será que 1 sobre 2 vai dar aqui, gente? Vamos ver. Bom, olha só. 1 sobre 2, a gente vai dividir também. 1 dividido por 2. A gente já fez essa conta, mas eu vou repetir. 1 dividido por 2, 0, vírgula. Coloca o zero lá. 10 dividido por 2, 5. Nem vou continuar, porque já acabou ali mesmo e aqui não é 0,5. Ela não mora aqui no perto do zero, ela mora aqui pro 2 para lá. Então, eu já sei que aqui também não é. Qual que sobrou? Só sobrou pra gente a letra D. E aí eu vou explicar por que é a raiz de 5. Reparem o seguinte. A raiz de 5, ela está, né, por aproximação, ela está entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Não existe aqui no meio um quadradinho pintado com 5. Então, ó, ela está entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Nesse meio aqui está a raiz de 5, certo? Qual é a raiz quadrada de 4? Se eu for olhar aqui, na minha tabuada de Pitágoras, é o 2. E a do 9 é o 3. Então, olha só, vai estar entre o 2 e o 3. A raiz de 5 está nesse meio. E não é bem nesse meio que está a casa da Lilian? E se a gente quiser ser detalhar mais ainda, a raiz de 5, o 5 não está mais perto do 4 do que do 9? Tá, ó, 4, 5. Então, o número aqui vai estar mais perto do 2 do que do 3. Por isso que lá tá 2,2 alguma coisinha aqui, né? Porque vai estar mais perto do 2. Então, por esse motivo que é a raiz de 5 mesmo. Vamos para agora a questão 10. O Sol é a estrela em torno do qual a Terra se move e possui um diâmetro de 1.392.700 quilômetros. Escrevendo o diâmetro do Sol em notação científica, nós temos. Então, ele quer aqui que escreva em notação científica. A gente já viu isso, mas eu vou repetir. Bom, na aula passada eu falei sobre a notação científica e eu vou repetir aqui com vocês. Olha só. Nos números maiores que 1, exemplo, 3, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Eu pego aqui o 3,8, né? Porque o restante é tudo zero. E multiplico por 10, a base 10, elevado a 7, por quê? Porque aqui é onde está a vírgula e eu tenho 7 casas decimais aqui, tá bom? 1, 4, 7, 0, 0, 0, 0. Eu coloco a vírgula aqui porque eu não posso ter 14 o número, não pode ser 14, que não pode ser maior que 10. Eu coloco aqui 1,47 vezes 10 elevado a quanta? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Tinha falado para vocês sobre o 10, e aí eu esqueci de um detalhe. O número 10 elevado a 0, quanto dá, gente?
Não dá 1? Todo número elevado a zero não é igual a 1? Portanto, é por esse motivo que se o meu expoente for menor que zero, for negativo, ele vai dar sempre menor que 1 aqui. O zero não está na frente. Por que aqui é negativo? Porque 10 elevado a zero já é 1. Então, para ser menor que 1, esse expoente tem que ser negativo. Então, por isso que aqui, nesse caso aqui, a gente coloca 6. Aí eu conto quantas casas decimais tem daqui até aqui. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser negativo menos 4, porque aqui é menor que 1. Toda vez, então, que o número for menor que 1, o expoente vai ser negativo. Vamos para a nossa questão. Ele colocou assim, que é 1.392.700 quilômetros. Ele quer que eu escreva isso em notação científica. Eu não posso... A vírgula tá aqui, tá? Tô andando para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter que colocar aqui, porque esse número daqui não pode ser 13. Se eu colocar 13, vai ficar... Desculpa. Se eu colocar 13, vai ficar muito acima de 10. Não pode. Só posso ter aqui, então, um número aqui na frente. Então, 1,392700. Agora, eu vou multiplicar isso por 10, base 10. O meu expoente vai ser positivo, porque aqui é um número maior que 1. E vou contar quantas casas decimais eu tenho aqui para colocar o expoente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a sexta potência. Isso aqui, qual é o nosso resultado? Correto. Então, letra B de bola. Tá bom? Aí vem aqui a questão 11, ó. Número irracional é um número real que não pode ser obtido pela divisão de dois números inteiros, ou seja, são números reais, mas não racionais. O número irracional raiz de 7 está compreendido entre os números racionais. Quais números que ele estão no meio de quais números? Vou colocar aqui no caderno para a gente resolver. Olha só, gente. Raiz de 7 está em que intervalo? Ele está aqui nesse meio também, entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Não existe um quadradinho aqui com raiz de 7, porque não é uma raiz exata. Então, ele está entre a raiz de 4 e entre a raiz de 9. Quanto que é a raiz de 4? A raiz do 4 é o 2. Então, eu vou colocar aqui o número 2. Aqui onde está a raiz de 7. Quanto é a raiz de 9? 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui. Eu sei que a raiz de 7 está entre o 2 e o 3. Mas, vamos ver lá porque ele dá em forma de uns números racionais, em forma de fração. Vamos resolver, então, uma a uma. A letra A, ele diz que está entre 1 sobre 2 e 3 sobre 2. Se vocês, se lembram, quando eu fiz essa divisão de 1 dividido por 2, deu meio, deu 0,5. Pergunto a você, ele está entre o 0,5 aqui, gente? Ó, está entre o 0,5 e esse 3 sobre 2 aqui? Não, eu já vou matar isso aqui, para mim já não serve essa aqui, tá? Porque ele não está entre 0,5, ele está entre 2 e 3. Então, vamos para a letra B. A letra B diz que ele está entre, diz que ele está entre 3 meios e o 2. Vamos ver se ele está entre o 3 meios e o 2? Quanto é 3 dividido por 2? Eu acho que a gente já fez essa conta, mas se você não fez, se você quiser fazer, vai dar 1,5 e 2. Pergunto a você, ele está entre 1,5 e 2? Não, ele não está. Ele está entre o 2 e o 3. Então, isso aqui para mim também não me serve, a letra B. A letra C. A letra C, ele diz que está, entre 3 meios e 5 meios. Vamos ver? 3 meios, como eu falei para você, vai dar 1,5. E 5 meios, é só eu fazer a divisão, vai dar 2,5. Pergunto, está entre esses dois números? Não, está entre 2 e 3. Então, também não me serve. Letra D. 5 meios e 3. Vamos ver? 5 meios dá 2,5.
3. Ele está entre 2,5 e 3? Sim, ele está entre 2,5. 2,5 vem aqui depois e 3. Então, ele está nesse meio aqui, ó, entre 2 e 3. Isso aqui não é entre 2 e 3 também? Então, qual é a minha letra? Letra D é a minha resposta. Letra D, de dado, tá bom? A questão 12, ela vem assim, olha, cadê? Deixa eu ver se está enquadrando. Na dízima periódica 2,53232, o antiperíodo vale. Quanto vale? Qual é o antiperíodo? Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui a gente tem, na dízima, tá? A gente tem a parte inteira. Isso aqui é a parte inteira. A dízima é quando começa a repetição. Se você perceber, começou aqui, ó, 3, 2, 3, 2. Aqui com certeza é mais 3, 2, 3, 2 infinitamente. O nome disso aqui é período. E qual é o antiperíodo? O antiperíodo é que está antes do período. Quem está antes do período? É o número 5. Qual seria a nossa resposta aqui, então? Letra A. Número 5 é que está antes do nosso período. É o antiperíodo, tá bom? 13. Sejam as afirmativas. Então, tem aqui 3 afirmativas. Eu vou colocar no caderno para a gente poder resolver junto. Antes da gente resolver a questão, eu quero falar com vocês quando a gente tem um expoente em forma de fração, que é o expoente fracionário. O expoente fracionário, a gente tem um macete para a gente resolver, né? Tem um macetezinho. Então, como é que é esse macete? Eu coloco a raiz e coloco a minha base aqui dentro. Então, 2. E aí, olha só, como é que eu faço? Aqui, imagina que aqui tem um solzinho aqui, ó, um sol. Tá vendo? Quem está em cima, que tá no sol, tá exposto ao sol, vai agora para a sombra, vai aqui para dentro, ó. 3 foi lá para dentro. Quem está na sombra aqui, na fração, vai vir para o sol, vai ficar aqui, ó. Ih, é o 5. Vai ficar lá. Então, tá vendo? Eu coloco o que está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então, vou tentar fazer aqui de novo. Ó, eu faço aqui, coloco a raiz, coloco a base aqui dentro, e aí, olha só, quem está aqui no sol, gente? Quem está no sol? Não é o 1? O 1 está aqui no sol, então ele vai para a sombra agora. E quem é que está na sombra? Não é o 2? Agora a sombra vai para o sol. O que está na sombra vai para o sol. Lembrando que, quando eu digo raiz quadrada, já o 2 já está aqui. Eu não preciso colocar e escrever o número 2. Quando eu tenho a raiz quadrada, é sempre o 2 que está aqui. Se não tiver nada escrito, é o 2. Então, vai ficar raiz quadrada de 4, que vai dar 2. Tá bom? Então, vamos lá resolver a questão. Vamos lá. Olha só. Ele vai querer, vai querer que você coloque se é verdadeira ou falsa, tá? A primeira, então, que é um expoente fracionário, como eu falei para você, deixa eu ajeitar aqui para você poder enxergar. É um expoente fracionário, como eu te falei. Olha o que vai acontecer. A gente coloca a raiz. O solzinho tá aqui, lembra? Quem está no sol vai para... repete a base. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está aqui na sombra vai para o sol. Então, deu isso aqui. Tá? Quem está na sombra foi para o sol e quem está no sol veio para a sombra. Então, aqui na questão, ele disse que deu o contrário, ó. Quem está no sol continuou no sol, quem está na sombra continua na sombra. Essa daqui é falsa, a primeira. Então, essa daqui, primeira da apostila, vou até colocar aqui, F de falsa, tá? A segunda, ele diz que raiz... Cadê? Aqui, ó. Ele diz que a raiz quadrada de menos 4 nonos é igual a menos 2 terços. Isso é falso, sabe por quê, gente? Quem sabe me falar por que é falso? Existe raiz de número negativo? Eu falei para vocês que não existe, então isso daqui é falso também. E a última, que é a raiz de 3, ele diz que é igual, ó. Raiz de 3, ele diz que é igual a 3 sobre 1/2. Vamos ver? Para desfazer isso aqui, eu vou fazer, então, da forma
é o contrário daquela primeira, ó. Eu coloco 3. Aqui, quando não tem nada, é 1, lembra? E aqui, quando não tem nada, é 2. Aí, eu vou colocar aqui na fração, ó. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Olha só o que ficou. 3 elevado ao meio. Essa 3 aqui dele é verdadeira, então, porque ele diz que a raiz de 3 é igual a 3 elevado ao meio. É verdade. Qual é a sequência que ficou? Ficou F, F e V. Onde é que eu tenho essa resposta? F, F e V. Letra B de bola. Bom? A 14, ela fala sobre para a gente calcular o comprimento da circunferência. Ó. A Praça da Cruz Vermelha é uma praça situada no bairro do Centro, na zona central da cidade do Rio de Janeiro. Localiza-se no cruzamento das seguintes ruas e avenidas: a Avenida Henrique Valadares, a Avenida Mendes Sá e Rua Carlos Sampaio. O formato da praça circular era uma das marcas do urbanismo da época de 1906. Supondo que a praça tenha um diâmetro de 15 metros, o comprimento da praça será de, considere π igual a 3,14. Vamos fazer essa conta? Esse cálculo usando a nossa fórmula? Então, ele diz que o diâmetro é igual a 15 metros, tá? A fórmula que a gente tem que usar é a fórmula do comprimento da circunferência, que é igual a 2 vezes π vezes r. O r é o raio. Quanto que é o meu raio, então? Se o diâmetro é 2 vezes o raio, e o raio é a metade do diâmetro, qual é a metade de 15? Vai ser 7,5. Como é que eu sei? É só dividir o 15 por 2, tá bom? Então, vamos calcular, olha. C igual a 2, o 2 faz parte da fórmula, vezes o π, 3,14, vezes 7,5. Multiplicação de números decimais. C é igual, vou fazer esses dois aqui primeiro, tá? Esses dois primeiro, a gente até já viu, porque isso aqui é uma coisa que vai se repetir sempre, que vai dar 8, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 2, 6. 6,28 vezes 7,5. Agora, nós vamos armar para fazer essa conta. Bom, então, a gente vai fazer aqui, ó, o 6,28 vezes o 7,5, tá? Na multiplicação, a gente ignora as vírgulas e multiplica. Então, vamos lá. 5 vezes 8, 40, né? Vou botar o 0 aqui e vou subir o 4. 5 vezes 2, 10. Com mais 4, 14. Sobe 1. 5 vezes 6, 30. Com 1, 31. Agora eu vou fazer com o do 7. Vou até pegar uma caneta de cor diferente. 7 vezes 8, 7 vezes 8, 56. Vou botar o 6 aqui, que a gente pula uma casa, coloca aqui. 7 vezes 2 dá 14. Com 5, 9. Não é isso? 14 com 5, 19. Sobe 1. 7 vezes 6, 42. Com 1, 43. Vamos ver quanto dá? 0. 4 mais 6, 10, sobe 1. 9 mais 1, 10 com 1, 11, sobe 1. 3 e 3, 6 com 1, 7. E 4 mais nada, 4. Então, deu 47 e 100. Eu agora vou contar aqui, ó. 1, 2, 3 casas, né? Ó, 2 casas decimais aqui, mais uma. Então, dá 1, 2, 3. 47 e 100. Vamos ver qual que se aproxima mais aqui de 47, porque não tem uma resposta aqui exata. É a letra A, tá vendo? 47,55 metros. Ah, sim. Por quê? Agora que eu me liguei. Porque aqui a gente... Deixa eu ver se é por isso. Não. Deixa assim mesmo, que é a que tem mais próxima aqui, tá bom? Senão não vou complicar mais. Essa aqui é a resposta mais próxima. Porque a outra é 94,20
Isso aqui, se eu tivesse feito com diâmetro, mas não é diâmetro, com a fórmula é com raio. Esse daqui, 45,75, não é, porque na nossa resposta a gente viu que é 47. E essa aqui, 475, também não é, tá? Porque aqui a gente tem que contar 3 casas decimais. Então, é letra A, certo? Vamos para a última aqui. Qualquer dúvida depois, a gente tira pelo WhatsApp, tá? Ó, o valor D. Então, tem aqui 16 sobre 25 elevado ao meio. É quanto? Vamos lá, gente. Resolver essa daqui, a última. Então, vamos lá. Expoente fracionário, né? Vocês estão lembrando que eu falei expoente fracionário. A gente vai fazer aquele macetezinho de quem tá na sombra e quem tá no sol. Aqui o solzinho, vamos lá. Então, eu coloco a raiz, porque o contrário, né? O oposto da potenciação é a radiciação. Coloco a base aqui dentro, que é 16 sobre 25. E aí eu vou ver, ó, quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Então, aqui é raiz quadrada, não precisaria colocar esse 2. Raiz quadrada de 16 sobre 25. Raiz quadrada de 16, quanto é? É 4, né? Aqui, ó. Raiz quadrada de 16 é o 4. Então, eu coloco 4 aqui. E a raiz quadrada de 25 é quanto? É 5. 4 quintos. Mas a minha resposta está em números decimais. Então, eu vou ter que fazer a divisão. 4 dividido por 5. Tá? 4 dividido por 5, 0. Vírgula. Deixa eu trocar a caneta. 0, vírgula. Coloco 0 aqui. 40 dividido por 5 vai dar 8. 5 vezes 8, 40. Vai dar 0. Quanto deu? 0,8. Aqui a nossa resposta vai ser, então, a letra B de bola. 0,8. Então, é isso, gente. Nós terminamos mais um material. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido alguma coisa, vocês podem rever a aula. A aula passada também tem bastante explicação sobre essas matérias aqui, esses conteúdos. E qualquer coisa, vocês podem também me chamar no WhatsApp, tá? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom, tá? Eu tô morrendo de saudade. Beijos, 1000 beijos.